Muito bom dia, meu querido aluno. Muito bom dia, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem e estejam muito motivados, preparados para essa aula, pois nós vamos fazer a nossa revisão, fixação dos conteúdos para a prova. Então veja aí a importância então dessa aula para você acompanhar com atenção e dessa forma você se preparar muito bem para a prova bimestral de filosofia, certo? Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter você nesse momento de aula, momento de interação e espero e peço de você se prepare aí, pegue o seu material para fazer a revisão dos conteúdos que nós já estudamos, que nós já refletimos e agora a gente só vai confirmar, reafirmar aquelas ideias importantes para nós assimilarmos bem, compreendermos bem e assim fazer a prova, ir para a prova preparado, confiante e fazer uma boa avaliação, né? Nem uma boa, uma ótima avaliação, tá, aluno? Alunos, conto com você, conto com a sua atenção, com a sua participação aí, conferindo aí no seu livro também, no seu caderno, se quiser fazer algumas anotações, é importante, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, acompanhe comigo aí o primeiro assunto. E você sabe que nesse bimestre nós falamos da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, tá? Nós falamos epistemologia na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, ok? Então acompanhe aí que nós vamos passear, vocês perceberam que nós passeamos um pouco, tá? Pela história do conhecimento em relação ao conhecimento, né? Como o conhecimento ele é possível, tá? Como o homem compreende, como o homem conhece. Então você vai ver lá, vocês viram, né? São várias teorias, vários filósofos que nós estudamos e que nessa aula nós vamos reafirmar tudo aquilo que nós estudamos, compreendemos e assim não esquecer esses conteúdos que são muito importantes. Isso vai te possibilitar a compreender os conteúdos do próximo bimestre, tá? Você sabe que o processo, o conhecimento, ele é processual, né? Se você compreende bem o assunto desse bimestre, dessa disciplina, você entendeu, compreendeu muito bem, isso vai te possibilitar compreender e entender os assuntos do bimestre seguinte. Então, é importante você, de fato, compreender bem e entender, tá? E a gente começa, né, com uma pergunta, como eu sempre digo para vocês, a gente faz filosofia questionando, perguntando. E o que é de fato epistemologia? Então vamos lá, acompanhe comigo aí. A epistemologia ou teoria do conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento. Então, falou em epistemologia, entenda que a teoria do conhecimento é uma área da filosofia que se preocupa com o conhecimento. A epistemologia estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, a validade do saber científico, dentre outras questões. Então, veja que a gente está tratando do conhecimento. Você sabe muito bem que existem várias formas de conhecimento. Tem o conhecimento que é senso comum, que ele é dado pela experiência do dia a dia que a gente faz, né? Por isso que a gente chama de senso comum. E também tem a experiência, o conhecimento de caráter religioso. Desculpa, alunos. Tem um conhecimento de caráter religioso e outras formas de conhecimento. Tem o conhecimento mítico, né? Que a gente já estudou. E mais, eu falo para você com bastante ênfase, é que epistemologia trata do conhecimento científico, tá? Conhecimento racional, tá? Por enquanto, eu peço para vocês
vocês esquecerem as outras formas de conhecimento e vamos focar somente num conhecimento científico, num conhecimento racional, certo? Vamos lá, doxa e episteme, né? A gente vai lá para a primeira fase do conhecimento, que é lá na idade antiga, certo? Lá com os filósofos gregos. Vamos ver o que eles disseram sobre o conhecimento. E aí tem duas palavras, né? Dois termos importantes que você já sabe o significado. Doxa é a palavra grega que significa opinião. Então, alunos, por favor, não esqueça, né? Opinião. Doxa significa opinião. E episteme é a palavra grega para conhecimento. Então, falou de episteme, entenda que é conhecimento. Conhecimento racional, conhecimento filosófico. Na filosofia platônica, Platão define o dualismo epistemológico, que é a visão do conhecimento em duas partes. Dualismo já está dizendo que são duas partes, tá bom? Na visão de Platão. A doxa é opinião e é como se fosse o primeiro conhecimento. Já a episteme, ou conhecimento verdadeiro, também chamado de ciência, tá, alunos? Falou em episteme, entenda que é conhecimento, que é ciência, ok? Continuando ainda com Platão, com a teoria das ideias de Platão. Veja aí. Platão foi um dos grandes pensadores da antiguidade, se dedicou à reflexão sobre uma nova forma de compreender o conhecimento. Compreender o conhecimento. Então, como a gente já falou, o Platão ele é dualista, né? Ele percebe o conhecimento de duas formas. A primeira forma é o conhecimento sensível, tá? Formado apenas pela opinião, ou seja, doxa, na qual a opinião da humanidade se encontra porque se atém ao que é superficial, suscetível a constantes mudanças e aos enganos dos sentidos. Então, você já percebeu aí que o conhecimento, a doxa, né, sensível, né, ele não é confiável, ele é superficial e pode nos levar ao engano, né? Isso já aconteceu com você, de você acha que ouviu alguma coisa, que você viu alguma coisa, mas que na verdade quando você para pensar, para refletir, você de fato não ouviu, você só acha que ouviu, né? Então veja aí que de fato os sentidos podem nos enganar, levar aos enganos, tá bom, gente? Então atenção para esse detalhe aí. E tudo parte da experiência, né? Você conversar com uma pessoa, ele só dizer assim, eu acho, e nunca tem certeza, não dá para confiar, né? Então, por isso que é opinião, tá? E vamos para o conhecimento inteligível na visão de Platão. O conhecimento verdadeiro, então, falou de conhecimento inteligível, é o conhecimento verdadeiro, é a episteme de fato. Também chamado de mundo das ideias, tá? Então falou de mundo inteligível, é o mesmo que mundo das ideias na visão de Platão. Somente compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, buscam as essências do bem e do belo. Então, Platão está nos dizendo aí que o conhecimento verdadeiro, a ciência, é para poucos. É para quem de fato gosta de conhecer, gosta de pesquisar, gosta de realmente conhecer coisas novas do ponto de vista da ciência, da razão, da filosofia. Então, como você sabe muito bem, infelizmente nem todo mundo se preocupa de fato com os estudos, em buscar o conhecimento, a verdade das coisas, como diz aí, a essência das coisas. Prosseguindo, nós falamos também aí no mito de Platão ainda, com a filosofia de Platão, está no livro de vocês, nós discutimos sobre o mito, né? Um texto muito bonito de Platão, que ele usou para falar do conhecimento, tá? Olha o que diz. Mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. Então veja aí uma
uma boa reflexão de Platão, né? Ele dizendo que as pessoas que vivem no mundo sensível, da opinião, do mundo superficial, do engano, é uma pessoa de certa forma ignorante, né? Na visão dele, essas pessoas estão aprisionadas, tá? E se estão aprisionadas pela ignorância, podem ser facilmente preconceituosos, podem ser facilmente discriminar as pessoas e assim por diante. Então, uma conclusão lógica, né? Você percebe que o conhecimento liberta do preconceito, liberta da opinião, liberta do achismo, tá? Liberta sobretudo da ignorância. Então, vamos buscar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento da ciência, conhecimento inteligível, porque isso, de fato, aqui nos traz o conhecimento real, verdadeiro, né? Ninguém quer viver no mundo da ilusão, não é verdade, alunos? Então, vamos focar nos estudos, que é para a gente sair do estado de ignorância, como diz Platão. Ceticismo. Pirro foi considerado fundador de uma escola filosófica que acreditava, que afirmava a impossibilidade de obtermos um conhecimento seguro da realidade. Veja bem, a impossibilidade do conhecimento seguro da realidade. Então, grifa esse detalhe aí, tá bom, alunos? Sobre o ceticismo. Já falei para vocês que na filosofia a gente estuda muito escolas de pensamento, né? Teoria de pensamento ou correntes de pensamento. Então, ceticismo, né, é uma corrente de pensamento. Os céticos negavam o dogmatismo, né? Ao contrário dos defensores dessas teorias, os céticos problematizavam justamente a possibilidade de conhecermos a realidade, concluindo que sua natureza absoluta era incompreensível. Isto é, a gente não pode conhecer, na visão dos céticos, né? A gente não pode conhecer a essência das coisas, porque os seres humanos, vamos entender assim, o ser humano é muito limitado para isso, os quais só poderiam afirmar as coisas que lhes pareciam e não como eram de fato. Então, tá aí o ceticismo dizendo que o ser humano ele é impossível de conhecer de fato todas as coisas, conhecer a essência das coisas, tá? Neoplatonismo. Na antiguidade, algumas correntes de pensamento gregas reaproximaram temas filosóficos e religiosos em suas reflexões. Entre elas, destacamos o neoplatonismo, que se desenvolveu a partir do século II depois de Cristo. Alunos, já falei para vocês, né? Neo significa novo, né? E platonismo vem de Platão, isto é, uma nova releitura, uma nova interpretação da filosofia de Platão, certo? Só um esclarecimento para vocês em relação a isso. Vamos continuando. E agora nós estamos só para situar você no tempo e no espaço, nós estamos na Idade Média, tá? Na Idade Média com os filósofos cristãos. Vamos lá. Agostinho desenvolveu a teoria da iluminação, segundo a qual a alma humana trazia em si o conhecimento da verdade, porém necessitava da luz divina para torná-la inteligível. Sendo assim, o conhecimento verdadeiro seria o resultado da iluminação divina. Alunos, por favor, destaquem muito bem essa ideia aí, tá? De Agostinho. Conhecimento verdadeiro seria o resultado da iluminação divina, tá? Que permitiria ao ser humano a contemplação das ideias ou das formas, as quais, por sua vez, presentes no intelecto divino, fundamentavam a realidade criada por Deus, tá? Um texto muito bonito, eu gosto muito da filosofia de Platão, porque ele vai dizer que o ser humano só pode realmente conhecer iluminado por Deus, com a iluminação divina, né? Porque a gente entende que nós nós viemos de Deus, somos parte de Deus e com a ajuda de Deus, com a iluminação de fato, a gente consegue, né? Essa é a ideia de Agostinho, tá? E só para lembrar vocês também, só para relembrar de fato, tá? Agostinho ele faz parte da patrística, né? Ele é um dos principais representantes da patrística que nós já estudamos.
tá? E vamos ver também o pensamento de Tomás de Aquino. Vamos ver o que ele diz sobre o conhecimento. Na Europa, o maior expoente da escolástica foi Tomás de Aquino, que obteve grande destaque nas principais universidades da época e foi canonizado pela Igreja Católica. Tal como Agostinho, que de certa forma cristianizou aspectos do pensamento Platão, e Plotino, Tomás o fez com o de Aristóteles, construindo uma teoria do conhecimento muito semelhante à aristotélica, porém com novos elementos originais do cristianismo, tá? Então, só para vocês entenderem, Agostinho, para fundamentar a sua filosofia, a sua teoria a respeito do conhecimento, ele fundamentou a sua filosofia no pensamento de Platão, tá, alunos? Para não esquecer. E Agostinho, aliás, Tomás de Aquino, ele fundamentou seu pensamento, sua filosofia na filosofia de Aristóteles, tá, alunos? Para você não esquecer, tá? E só para lembrar mais, vocês, como eu já havia enfatizado, essas ideias de Agostinho e de Tomás de Aquino, eles pegaram algumas ideias dos filósofos gregos, sobretudo de Platão e de Aristóteles, para fundamentar algumas ideias cristãs, tá, alunos? Lembrando que Tomás de Aquino e Agostinho, eles são cristãos, sobretudo cristãos católicos. Nesse momento da história, na Idade Média, eles precisavam fundamentar também de forma racional algumas ideias cristãs, tá, aluno? Só para você entender bem esse detalhe aí da filosofia do pensamento medieval em relação ao conhecimento, tá? E agora vamos para a Idade Moderna, tá? Idade Moderna, vocês vão perceber que já é bastante diferente em relação à Idade Média. Método experimental, Idade Moderna. Como a mente adquire conhecimento? Então, a gente sempre faz essas perguntas, né? Como a gente está se tratando da epistemologia, da teoria do conhecimento, em cada contexto, em cada época, a gente sempre repete a pergunta, né? Como a mente adquire conhecimentos? Essa questão foi tratada pela epistemologia moderna em diferentes perspectivas, isto é, com diferentes filósofos. Você sabe muito bem que cada pensador, cada filósofo pensa de uma forma, né? Pensa de uma forma, a gente precisa compreender bem em que consiste o pensamento filosófico de cada pensador, de cada filósofo. Algumas privilegiando a experiência, outras a razão e outras ainda a junção entre a experiência e a razão. É o que a gente vai ver agora, tá? Idade Moderna, século XV ao século XVIII. Os pensadores estudaram o conhecimento especializado e organizado por um método chamado atualmente de ciência, né? E a ciência ela vai se dar através de métodos. A gente viu que existem vários métodos para que o conhecimento seja de fato científico, tá? Vamos lá. Primeiro, o método experimental, né? A ciência hoje em dia, para ser válida, qualquer experiência, qualquer conhecimento, ela precisa passar pela fase da experimentação, da experiência, para poder o conhecimento ser de fato considerado válido. Ok, alunos? Vamos lá continuar. Os pensadores modernos consideravam que o mundo era regido por leis naturais. As teorias científicas partiam de métodos para decifrar essas leis, o que acarretou mudanças também no pensamento filosófico. Entre 1609 a 1642, as obras do físico italiano Galileu Galilei romperam, olha só, turma, um detalhe importante, romperam com o modelo aristotélico medieval de compreensão da realidade. Por isso que eu falei para vocês que na Idade Moderna a compreensão relacionada ao conhecimento vai ser diferente. Então tá aí Galileu rompendo com o modelo aristotélico de pensar e de imaginar o conhecimento. Galileu se propôs a investigar os fenômenos
naturais e suas leis por meio da observação, da experimentação e de cálculos que pudesse medir matematicamente a regularidade desses fenômenos. Então tá aí, a Galileu propôs algumas condições, né? A observação, a experimentação, o cálculo para poder o conhecimento ser de fato válido. Ok, alunos? Muito bom, né? Vamos lá, espero que vocês estejam compreendendo muito bem, até porque é um assunto gostoso de estudar, não é difícil, né? A gente compreende o processo histórico do conhecimento. Nesse contexto de transição para o novo modelo científico, o inglês Francis Bacon defendeu a máxima saber é poder. Então veja aí a máxima do pensamento de Francis Bacon, né? Saber é poder. Desejando formar uma nova ciência capaz de garantir à humanidade um domínio significativo sobre a natureza. Para ele, a ciência estava diretamente relacionada à técnica. Então, coloque aí, tá, alunos, atenção para esse detalhe. Conhecimento relacionado à técnica e o seu valor subordinado à utilidade para a vida prática. Então, tá aí dois detalhes importantes, né, na visão de Francis Bacon, né? Assim, o conhecimento tem que ter técnica e ele tem que ser útil, né? Em outra, em outras palavras, para que de fato serve o conhecimento, tá? Em que sentido eu posso aplicar o conhecimento na minha vida prática, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né, aluno? Né, aluno, toda vez que a gente vai iniciar um assunto novo, eu falo para vocês onde aquele assunto se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Dessa forma a gente encontra mais motivação para nós estudarmos. Porque vamos combinar, né? Estudar um conteúdo que não faz sentido para a nossa vida não é muito motivador, dá logo preguiça, não é verdade? Então tá aí Francis Bacon falando da utilidade do conhecimento no dia a dia da nossa vida. E a gente parar para entender, para refletir, e a gente vai perceber que de fato todo conhecimento faz sentido para a nossa vida prática e faz muito sentido e às vezes até muda o nosso modo de ser, muda a nossa visão, nossa percepção de mundo. É por isso que eu sempre falo para vocês que o conhecimento transforma a nossa vida, né? O conhecimento transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo. Então é nessa perspectiva que a gente estuda, né? Então vamos lá. O método proposto por Francis Bacon tornou-se uma tarefa para a ciência moderna, privilegiando o papel da experiência. Nesse contexto, o racionalismo surgiu como forma de priorizar a razão na compreensão da realidade. Então, alunos, um detalhe importante, né? O racionalismo é mais um método rigoroso para conhecermos a realidade. Então, se você não teve a oportunidade de destacar essa parte aí, destaque, tá? O racionalismo surgiu como forma de priorizar a razão na apreensão da realidade, na apreensão, no sentido de compreender, de entender a realidade. Racionalismo e natismo. As mudanças propostas no século XVIII em relação aos métodos de produção de conhecimento geraram longos debates sobre seus fundamentos, o que levou ao surgimento de novas teorias filosóficas, como foi o caso do racionalismo, tá? Racionalismo. Então, tá aí, a gente vai refletir agora, dar mais ênfase ao método racionalismo, tá bom? O método proposto por Francis Bacon tornou-se uma referência para a ciência moderna, privilegiando o papel da experiência. Nesse contexto, o racionalismo surgiu como forma de priorizar a razão na apreensão da realidade. Tá? Para os racionalistas modernos, os sentidos poderiam causar engano. Alunos, detalhe muito importante, tá? Entenda que para os racionalistas, os sentidos poderiam causar enganos, tá bom? Portanto, a apreensão da realidade não se daria pela experiência, tá? Pela experiência, e sim por meio das ideias inatas, tá? Professor, em que consiste as ideias inatas? Tá aí, ó.
presentes no intelecto do sujeito e anteriores a qualquer experiência vivenciada por ele, né? Então, o ser humano já tem na sua natureza, tá? A capacidade de conhecer, a capacidade de, de, de compreender a realidade. Um exemplo, tá? Para a gente saber que uma coisa faz mal, a gente não precisa necessariamente fazer experiência. Só pelo estudo, pela razão, pela essa capacidade que o ser humano tem, que é algo inato, né? São as ideias inatas, pela capacidade que o ser humano tem de compreender, ele é capaz de dizer que uma coisa faz mal sem a gente fazer experiência, né? Sem a gente fazer experiência. Então, é nisso que consiste as ideias inatas. Guardadas as devidas distinções, podemos dizer que o inatismo racionalista tem algumas semelhanças com a visão platônica. Um dos principais representantes do racionalismo foi René Descartes, tá? Muita atenção para esse detalhe. Cuja obra revelou um projeto comum em sua época, a busca por um princípio sólido que possibilitasse um conhecimento científico seguro. Descartes afirmava que esse fundamento era a própria razão, pois acreditava que ela fosse dotada de ideias inatas, claras e distintas, ou seja, evidentes e que pudesse julgar a verdade ou a falsidade das aparências a fim de conhecer a realidade. Então, tá aí, René Descartes, um racionalista, né? Para ele, o conhecimento só é de fato possível através da razão. No desejo de evitar os preconceitos acumulados pela tradição, também afirmava três tipos de verdades, tá, alunos? Então, muito atenção para esse detalhe aí, de acordo com a filosofia de Descartes. Três tipos de verdade, vamos lá. Adventícias, tá? Vou focar só nas adventícias, tá bom? Eu não vou ler o significado, tá? Eu quero que você preste atenção somente nos três tipos de verdades, tá? Para não esquecer. Adventícias, fictícias e nadas, tá bom, alunos? Somente isso aí, tá? Se você conseguir captar bem esses três tipos de verdades, já tá ótimo, ok? Vamos lá. E agora nós vamos para um outro método que é o empirismo, tá? Já falamos do método racionalista, do racionalismo, agora vamos para o empirismo. Os filósofos de orientação empirista discordavam das teses defendidas pelos racionalistas. Apontavam a experiência como fonte do conhecimento. Olha aqui, alunos, muita atenção. Veja que agora os filósofos empiristas, eles apontam, eles afirmam que só é possível adquirir o conhecimento através da experiência, tá bom? Então, falou empirismo, entenda que é o conhecimento que é dado através da experiência como fonte do conhecimento, ok? Vamos lá. Afirmando que este se constrói com base nas percepções dos sentidos e não em decorrência de princípios inatos, isto é, de noções primárias que fariam parte da essência da mente humana, sem depender de qualquer experiência para formar. No século XVII, o inglês John Locke defendeu esse pensamento, tá? Defendeu esse pensamento aprofundado e sistematizado no século XVIII pelo filósofo escocês David Hume. Então, alunos, um detalhe importante: os principais representantes do empirismo é John Locke e David Hume, tá bom? Então, para você não esquecer esse detalhe aí. Locke afirmava que nada havia na mente humana que não tivesse sua origem nos sentidos. Muita atenção para esse detalhe, tá, gente? Então, veja aí John Locke afirmando que tudo que tem na nossa mente, primeiramente tem que passar pelos sentidos, tem a origem nos sentidos, tá? Por quê? Porque isso é um exemplo bem, bem básico, né? Para vocês entenderem. Por que a gente sabe que o limão é azedo, turma? Porque em algum momento da nossa vida a gente já experimentou o limão e de fato a gente constatou que ele é azedo. Então,
Então, falou limão, você nunca vai dizer, o limão é doce. Você já está na sua mente que o limão é azedo, tá? É dessa forma, entenda aí de uma forma bem simples, que eu coloco esse exemplo que simples, que é para vocês entenderem muito bem, ok? Vamos lá. Para ele, a mente era considerada uma tábua rasa, ou seja, uma folha em branco preenchida aos poucos com ideias simples, obtida por meio da experiência, sendo possível ao conhecimento humano relacioná-las de diferentes formas, por meio da reflexão, compondo assim ideias mais complexas e abstratas. O conhecimento seria elaborado em duas etapas, pelos sentidos externos, sensações, e pelo sentido interno, reflexão. Então, para eu refletir sobre alguma coisa, primeiro eu tenho que perceber, entender com meus sentidos externos. Então, por exemplo, falou limão, então a primeira experiência que eu tive do limão foi pelos sentidos externos. Depois dessa ideia vem a segunda ideia, que é o sentido interno. Aí eu vou fazer uma reflexão, por que o limão é azedo, né? Aí vem toda uma reflexão, toda uma análise e tudo mais, que é a percepção da mente sobre o que é captado pelos sentidos externos. Agora vamos conhecer as ideias de Hume, considerado um filósofo cético. Professor, o que consiste o cético? Tá aí, ó. Os céticos colocavam em dúvida a possibilidade de alcançar um conhecimento seguro da realidade. Para ele, o conhecimento tem como base a experiência. No entanto, não há possibilidade de se obter um conhecimento seguro, ou seja, há sempre uma dúvida a respeito dele. Hume acreditava que o conhecimento se estrutura por meio de três categorias, tá? Vamos lá, turma. Três categorias: associação, tempo, espaço e causalidade. Ao elaborar essa classificação, julgou superada a concepção da relação entre sujeito e objeto, segundo a qual o conhecimento seria um reflexo do mundo externo, representado na mente humana de forma idêntica à sua realidade. De acordo com o filósofo, ao observar um objeto, a reflexão do sujeito internaliza sua imagem, condicionando as suas próprias categorias, né? Então tá aí. O sujeito, né? A pessoa internaliza a imagem que ele é captada pelos sentidos a partir das suas próprias categorias, a partir do conhecimento que a pessoa já tem da sua percepção de mundo. Hume defendia a experiência como fonte de conhecimento, mas o conhecimento sempre limitado e preso aos hábitos. Não acreditar, por exemplo, que um fenômeno fosse causa ou efeito de outro. O hábito de observar alguns fenômenos ocorrendo em sequência é que levava as pessoas a imaginar uma lei de causalidade entre eles. Então veja aí, Hume ele não acreditava que o conhecimento se dá pelo hábito, né? Pelo hábito, tá? Não é o fato de estar acontecendo que te vai garantir que vai acontecer sempre. Olha que ele diz aí. Para o filósofo, o hábito de ver o sol nascer todas as manhãs não garante que ele irá nascer amanhã. Então por isso que ele fala que o hábito pode nos levar ao engano, a não ser, a não ser o hábito de acreditar na relação necessária entre a causa nascer e o efeito, o sol nasce todas as manhãs. Essa relação causal ocorre com base no tempo e no espaço. Então, por exemplo, você está assistindo essa videoaula agora, mas daqui a 3 minutos sua internet pode cair. O professor, não cai não, porque todo dia eu faço, mas isso, essa experiência que você tem, isso não garante nada, tá? A não ser que somente pela sua experiência, tá? Mas só isso não é garantia de nada, porque daqui a 3, 4 minutos sua internet pode cair. Ou não, pode cair sim, né? Então, tudo pode acontecer. Criticismo, outra corrente de pensamento, né?
em relação ao conhecimento. Vamos lá, o que o criticismo tem a nos dizer? E olha que ele tem muita coisa importante aí, vamos lá. Comparando as teses racionalistas e empiristas sobre o conhecimento, é possível perceber que eles concordavam pelo menos em dois pontos: a experiência do sujeito conhecedor e do objeto conhecido, respectivamente a mente ou a razão e mundo ou a realidade, e na noção de conhecimento como apreensão do sujeito, apreensão do objeto pelo sujeito. Então, a apreensão do objeto pelo sujeito. Quem é o sujeito? Você que pesquisa, você que estuda, você que está correndo atrás do conhecimento. Então, você é sujeito, é você que constrói o conhecimento, certo? Tá? Então, você é sujeito do conhecimento. Basicamente, racionalistas e empiristas mantinham o objeto conhecido no centro da reflexão sobre o conhecimento como algo pronto que o sujeito deveria apreender. A questão, gente, muita atenção para esse detalhe. A questão que os movia era a de encontrar o método. Então, vocês percebem aí, toda a questão está levando em consideração o método de conhecimento. Tá? Encontrar um método mais seguro, um método mais adequado para garantir essa apreensão. Então, veja aí, qual é o método que nos dá, em outras palavras, está dizendo assim, qual é o método que é mais apropriado para nós apreendermos, conhecer a realidade. Será que é o racionalista? Será que é o empirista? Então, essa é a grande discussão. Mas vejam só o que Kant vai nos dizer aí, turma. Muita atenção. No século XVIII, Kant identificou pontos válidos e questionáveis no pensamento de ambos, afirmando que o conhecimento se adquire pela experiência e pela razão. Então veja aí a sacada, veja aí a inteligência de Kant. Ele não é nem racionalista e nem empirista, ele é os dois. Ele afirma que o conhecimento se dá pela experiência e pela razão. Pronto, ele resolveu a questão do método, tá? Essa conciliação, porém, resultou em algo que ele chamou de segunda revolução copernicana. Então veja só o quanto foi bonito esse pensamento de Kant. Posturou-se o sujeito conhecedor para o centro da reflexão sobre o conhecimento, mostrando que não é possível aprender a realidade em si, mas sim identificar o que se pode perceber e o modo como se pode perceber de acordo com as estruturas próprias da razão. Então tá aí, alunos, um detalhe muito importante, né? Kant disse que a gente não pode compreender a realidade em si, tá? Que em outro momento nós falamos sobre o nômeno e o fenômeno, né? O nômeno é o fenômeno. Então, Kant vai dizer que algumas coisas, o ser humano, a partir da sua capacidade, da sua inteligência, algumas coisas de fato ele pode conhecer. Ele pode conhecer, por exemplo, eu já expliquei para você em relação ao vírus, né? Ao vírus, o ser humano, os cientistas já o conhecem muito bem, estão conhecendo, tanto que já até produziram uma vacina contra o vírus, tá? Esse fenômeno, sim, de fato, o ser humano pode conhecer muito bem. A sua essência, enfim, conhecer tudo, tá? Porém, Kant vai dizer que existe um outro fenômeno que ele vai chamar de noumeno, que ele diz que não dá para compreender, não dá para entender, que ele vai falar das realidades transcendentes, né? Como as realidades divinas, Deus e tudo mais. Então, essa realidade o ser humano não pode compreender na sua essência, não pode compreender na sua totalidade, porque o ser humano é muito limitado para isso. Não é verdade, alunos? Então, tá aí. Acho que deu para vocês reverem, né, as principais ideias dos conteúdos que nós estudamos. E agora vocês vão conferir aí no livro de vocês, tá? O gabarito das atividades que eu já passei para você. Agora você só vai conferir o que você acertou, e aquilo que você não acertou, você tem a possibilidade de ajeitar aí, tá bom? De colocar tudo certinho aí no seu material.
E você que já está com o seu material todo atualizado, tudo bonitinho, por favor, envie fotos para mim, tá? Eu preciso conferir tudo isso aí. Você sabe muito bem que livro e caderno vale pontos, um ponto muito significativo, e você não pode deixar de fazer e enviar para eu dar uma olhada nas atividades de vocês, certo? Responda também o exercício de fixação, muito importante o exercício de fixação. E se você fizer tudo isso, eu te garanto que você vai ter sucesso, muito sucesso nas suas provas. Tá, alunos? Fico por aqui. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser.